Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc no Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Bom, gente, eu vim aqui para poder falar com vocês um pouco sobre a minha carreira artística, né? Como foi que eu iniciei, né? O que eu andei já fazendo nesse meio artístico, né? Então, para começo de conversa, né? Eu vou me apresentar. Eu sou Leidson Macedo Félix, né? Sou conhecido no meio artístico como Jack Leidson, mas atualmente mais conhecido como Capitão Jack. Eu sou ator, também dirijo espetáculos, sou poeta cordelista, que é o que eu mais vou falar aqui nesse vídeo, e também sou mágico profissional. Eu sou filho de Laércio Isaías Félix e de Maria Elizabeth de Macedo. Sou nascido e criado na cidade de Currais Novos, aqui no interior do Rio Grande do Norte. E os meus primeiros passos, artísticos, foi na escola Salustiano Medeiros, uma escola municipal, e lá foi onde eu tive o meu primeiro contato com o teatro, ministrado por um professor meu, um professor de ciências de nome Paulo Gomes, ele que participou do teatro Boca de Rua. Começou a dar aulas de teatro na escola lá, montando um grupinho para poder fazer apresentações de teatro de rua. E eu acredito que foi mais ou menos na 6ª série que foi o meu contato com o teatro, Então eu fui participar de uma oficina e ao chegar lá, nossa, me maravilhei com o mundo cênico, o mundo do teatro. Então passei aí a fazer as oficinas e integrar o grupo, E a gente montou ali alguns espetáculos, como Chapeuzinho Vermelho, uma fábula meio ao contrário, bem interessante. Trabalhamos também um espetáculo, uma peça de teatro regional chamado Boi de Reis do Trangola, que também era muito interessante, tradicional. Tem o Boi de Reis lá em Currais Novos, lá do povoado Trangola. E eu acho que minha primeira apresentação foi o Casamento de Rosinha, onde eu fazia um menino que nascia. Então eu só entrava no final do espetáculo, saía por debaixo das pernas de Rosinha e saía correndo para qualquer pessoa que eu encontrava na plateia, chamando ele mamãe, 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 e fazia aquela brincadeira, Foi muito interessante esse período, E foi onde ali eu consegui dar meus primeiros passos, E saber que ali era por ali que eu gostaria de caminhar. Aí eu participei também, nesse mesmo período, era do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Então lá eu fiz parte da turma de esportes, Lá era dividido por turmas, Tinha a turma de esporte, tinha de reforço, tinha de teatro. Eu gostava do teatro, mas na época eu preferia mais ficar no grupo, na turma de esportes, Aí o professor lá do PET, o Borges Potiguar, um grande diretor aí, grande parceiro. Então ele me fez o convite para participar de uma peça de teatro, do PET. Aí eu ia apresentar para os alunos da tarde. Eu estudava de manhã e ia apresentar para os alunos da tarde. Aí olha só, enfim, eu passei desse período do PET, participei dessa apresentação. Posteriormente completei 16 anos, e tive que sair do PET, porque ao completar 16 anos você saía para fazer outros. Agora você ia tipo primeiro emprego, alguma coisa assim. E no período ali do ensino médio, na escola, fazendo o teatro, e também comecei a participar também de quadrilha junina, Então participei, já no ensino médio fui participar de quadrilhas juninas. Eu assisti a um espetáculo do grupo do PET, chamado Alto do Cristo Rei. Nossa, foi um espetáculo, tão maravilhoso que me encantou. E é tanto que quando terminou o espetáculo, eu tive que falar com o Borges Potiguar, dar os parabéns. Então fui lá, falei com o Borges
E o Borges disse assim pra mim, disse: Jack, é o seguinte, ano que vem a gente tem um espetáculo chamado Baú Nordestino e eu quero que você participe. Eu falei: Borges, eu não sou do PET, eu não posso participar. Ele disse: não, você vai participar, mas como colaborador, como apoiador, você não precisa ser aluno do PET, você chega lá, você vai como colaborador. No ano seguinte, encontrei com o Borges, ele falou, eu fui para os ensaios, né, do Baú Nordestino, a gente apresentou no Forró Novos. Então lá no Forró Novos é a arquibancada de um lado, a arquibancada do outro, gente, muita gente. E nesse dia quem estava na plateia, né, nos assistindo lá, era Dominguinhos. E a gente apresentou essa peça, que no meio da peça começou a chover. Tinha um enterro nessa peça, que era aquele enterro antigo, né? O pessoal sendo levado assim na rede. E a gente ali atuando, sentindo, passando aquele sentimento, né? A gente conseguiu emocionar toda uma plateia. Então a plateia em peso estava ali emocionada dentro daquela atmosfera que a gente conseguiu criar. E foi um espetáculo maravilhoso, muito bom de participar. Em 2009 a gente fez um outro alto de Natal, né? Nesse caso eu participando, né? No anterior, que foi o Alto do Cristo Rei, eu não tinha participado. Mas no ano seguinte eu participei do Alto do Renascer. E foi um personagem que para mim foi... assim, foi um trabalho muito grande, porque eu ia fazer um diabo do estilo brincante. Então foram dias e dias fazendo oficinas lá e Borges me trabalhando ali para eu conseguir compreender o que era que o personagem requeria, né? Então, nossa, eu vou até passar aqui algumas fotos, né, para que vocês possam ver. Foi muito bacana esse trabalho, porque serviu para um grande crescimento na minha carreira artística, assim, porque eu tive que trabalhar realmente, assim, todos os sentimentos ali. Eu me lembro, acho que foi no ano 2008, eu participei de uma oficina de teatro realizada pela Fundação José Bezerra Gomes, da cidade de Currais Novos, né? Essa oficina foi realizada na Casa de Cultura de Currais Novos. O ministrante dessa oficina era o Júnior Caçarola, da cidade de Cerro Corá. Então ele ministrou lá uma oficina de teatro muito interessante e ele misturava a dança afro com os exercícios de teatro, né, como uma forma de fazer a gente desenvolver mais, soltar mais o corpo, né. Aí foi quando eu tive um contato mesmo assim mais forte, né. Eu já conhecia a literatura de cordel, não era assim de ler muita literatura de cordel, eu conhecia, via, mas não tinha me chamado ainda a atenção. Então foi quando o Júnior chegou e trouxe pra gente um texto pra gente trabalhar, pra gente ensaiar e apresentar. E que foi um texto que marcou muito a minha vida. Esse texto é de um poeta aqui do Rio Grande do Norte, né? Um mestre na poesia, o poeta Antônio Francisco, né? Lá da cidade de Mossoró. Então ele trouxe Os Animais Têm Razão e a gente passou a ensaiar. Então ele pegou esse texto, ele fazia o narrador, que era a maior parte do texto, e os 7 alunos faria cada um bicho. E eu fiquei responsável pelo cachorro. E eu lembro que na fala do cachorro, né, não demorei muito a aprender a fala, né, porque eu li o texto e gostei demais, né. E o cachorro dizia: meus amigos, todos vocês têm razão, o homem é o quase nada rodando na contramão, um quebra-cabeça humano sem prumo e sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim, se odeiam, fazem guerras e tudo quanto é ruim. E a vacina da raiva, em vez deles, dão em mim. Então, nossa, olha só a essência desse texto, né? A tirada que o cachorro dava ali, fazendo um contraponto com o ser humano. E, nossa, eu fiquei muito encantado ao ver esse texto. É tanto que, com uma semana, eu aprendi todo o texto, né? Eu aprendi o cordel inteiro dos Animais Têm Razão. Só que com o tempo, o que aconteceu? O grupo, o pessoal saiu e só restou 2 pessoas no grupo, na oficina de teatro, que foi eu, né, e o Claudson Faustino, que finalizou essa oficina de teatro. E foi quando Júnior
falou assim para mim e pro Cláudio, né? Disse assim: olha, eu tenho um grupo chamado Grupo Cordel do Pau Quebrado. É um grupo que a gente leva a declamação de poesia junto com o teatro, né? Então declamava ali as poesias. Nossa, eu fiquei muito feliz em poder participar do grupo, né? Então a gente começou a aprender outras poesias, tanto do Antônio Francisco, como também a gente teve o conhecimento das poesias do Gessie Quirino, né? E nossa, eu fiquei muito maravilhado com esse mundo. E a gente passou a declamar poesias, participar dos eventos nas escolas, faculdades, a gente ia para faculdades, outras cidades, levando, né, como a gente costumava dizer, defendendo a golpes de declamação a poesia de cordel. Então a gente fez homenagens ao próprio Antônio Francisco. Na época eu estava fazendo faculdade de turismo e o Cláudio Faustino fazendo de letras. E lá na faculdade de letras, o Cláudio criou, junto lá com o CA de letras, a Semana de Trovadores. Né? Então eu participei dessa Semana de Trovadores e quando eu soube que Antônio Francisco vinha, eu disse: nossa, tem que homenagear esse homem. E eu sou presenteado nesse dia tendo o prazer de declamar uma poesia que particularmente, nossa, me tocou muito, porque eu amo de coração essa poesia, que é A Casa que a Fome Mora. Nunca vão me encontrar e eu vou continuar usando terno xadrez, metendo a bola da vez, atrofiando e matando, me escondendo e zombando da burrice de vocês. Você tá ali com aquele cara que você, nossa, você tem como um ídolo, né? Tipo uma pessoa que você reverencia porque ele toca as pessoas com sua poesia, né? Então, nossa, para mim foi muito importante esse dia, essa declamação com o Antônio Francisco. Tenho muita admiração por ele, gente finíssima demais, humildade grande. Aí a gente passa, né, desse momento do teatro onde eu somente atuava, né? Eu era atuante, mas sempre dava pitacos, né? Eu sempre fui aquele de estar ali dizendo: ó, Borges, será que a gente não poderia fazer assim? Júnior, se a gente fizesse assado, né? Tentando ajudar. E quando foi em 2010 foi um ano que eu passei a dirigir espetáculos, mas também foi um ano muito marcante para mim, porque foi onde eu fiz o meu primeiro cordel, intitulado Brincadeiras de Infância. Eu estava em casa, sentei na calçada para olhar assim o céu, olhar a serra, e do lado da minha casa tinha um menino sentado, né, no batente, e chegou outros meninos chamando ele para jogar bola lá no terreiro, lá na rua. E o menino disse: não, eu vou entrar porque eu vou jogar videogame. Aí eu lembrei, na mesma hora, nossa, quando eu era criança, nossa, eu ia, era brincar de paizinho da rua, esconde-esconde, tica-cola, pega-pega, nossa, eu não trocava isso por nada. E o menino trocando de brincar ali com o outro para jogar videogame. Foi quando a inspiração bateu em mim e eu quis trazer esse cordel onde retratasse um pouco das brincadeiras de infância, né? E ele começa assim, né? Certo dia eu me sentei em um banco na calçada, fiquei olhando para a rua, vendo aquela criançada que brincavam por ali, todas bem animadas. E eu fiquei observando a brincadeira da criança e comecei a me lembrar do meu tempo de infância. É um tempo muito bom que eu tenho na lembrança. As brincadeiras de hoje estão muito diferentes das que tinha no passado, hoje já não são presentes. Brincadeiras que cantavam todos os nossos parentes. Eram brincadeiras como boneca, carrinho, peão, tica-tica, esconde-esconde, burrinha, borracha, mamão, e os meninos jogando bola no terreiro de Seu João. Nossa, aí por aí vai. Eu relato, né, algumas outras brincadeiras que eu vivi na minha infância. Aí, gente, eu passo a começar a escrever a poesia de cordel, né? Além, eu declamava, fazia a declamação de poesia junto com o cordel de pau quebrado, mas sentia a necessidade de escrever também e passar, né, meus sentimentos, passar um pouco de mim dentro da poesia de cordel e levar para as pessoas. Então foi quando eu comecei a escrever. Então comecei a escrever poesia e também comecei a dirigir espetáculos, né? Eu montei um grupo de teatro, aliás, montei não, um amigo meu, o Railson Carlos, que também era do grupo do PET, veio e me convidou
para participar do grupo de teatro Adolearte, que era o grupo do PET. Só que como Borges tinha saído do PET, Railson, o pessoal todinho, porque tinha atingido a idade, saíram do PET. E eles montaram um grupo independente, chamado Grupo de Teatro Adolearte, né? E foi onde eu recebi o convite do Railson para ficar junto, né? Mas sempre lá, Railson, deixa eu dar uma oficina hoje, Railson, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu testar isso aqui. Então passei a ser assistente de direção, junto com o Railson, que era diretor do grupo. E a gente montou aí a Paixão de Cristo, montamos um Alto do Fogo Encantado. Teve um ano que eu fui o dramaturgo, né? Escrevi a Paixão de Cristo, a Estrela da Manhã, né? Onde eu faço ali um retrato ali com a figura de Lúcifer e de Jesus, né? E coloca ali a tentação o tempo todo e que a gente tem que sempre estar ali, né? Seguindo firme para não cair nas tentações. Aí eu lembro, gente, que teve um período posterior a isso, eu já dirigindo espetáculos. Teve um espetáculo que a gente teve uma complicação danada. Aí Júnior Caçarola veio me dar uns conselhos, Jack, não é por aí. E ele sempre estava junto comigo. E uma vez, de tanto alguns outros poetas criticarem a escrita dos poetas que estão começando ou que escrevem, porque tem muitos poetas, infelizmente, que ele, em vez de ajudar o poeta ali, aquele iniciante, a saber como escrever, como é a métrica certinha, eles criticam. Dizem, você não deve estar fazendo isso. Pelo amor de Deus, você chama isso de cordel. Então são críticas que destroem, né, aquela pessoa que está querendo crescer naquilo ali. E Júnior Caçarola foi uma dessas pessoas que foi criticado e ele desanimou de escrever. E falou para mim assim, Jack, eu cansei de ser poeta, não vou escrever mais. Então, nossa, eu conversei horas e horas ali com o Júnior, e Júnior nada, ele não, desisti, não escrevo mais. E eu saí da casa de Júnior, indo para minha casa, matutando naquilo. Eu disse, rapaz, não, o Júnior cansou de ser poeta. Não, a gente não cansa de ser poeta. E eu indo para casa, na minha bicicleta, me veio a frase, não cansei de ser poeta. Então eu fui indo para casa, e o cordel foi vindo, as rimas foram vindo na minha mente. Então quando eu cheguei em casa ali de madrugada, já fui escrevendo ali e no outro dia levei para Júnior o cordel, não cansei de ser poeta. Muito forte essa poesia, porque foi uma inspiração muito grande para ajudar ali o amigo, né, Júnior? Então quando eu declamei para ele no outro dia, nossa, ele me abraçou, parabéns, Jack, obrigado, você me mostrou que realmente não se cansa de ser poeta, né? Então eu fiquei muito feliz. Então, é um carinho tão grande assim entre eu e Júnior, que posteriormente Júnior me indicou para ser professor de uma escola particular, né, dar oficinas de teatro lá, no projeto que tinha lá, Projeto Cérebro. E eu fui, né, fazer um teste, dar umas oficinas e consegui assim, o carisma das crianças, né? Então as crianças gostavam demais de mim, o que posteriormente fez com que eu fosse virar professor de empreendedorismo, né? Que ali trabalhava, né, com os alunos do Fundamental 1 e 2, a questão de partilhar, de cooperação, e as oficinas de teatro, os exercícios ajudavam nesse entendimento, né? Então passei a dar essa aula de empreendedorismo junto com o teatro numa escola, né, lá na cidade de Currais Novos, a Única Master. E foi onde eu me destaquei na área de espetáculos, né, porque eu recebi o convite para montar um espetáculo com os alunos, né, com os alunos do Fundamental 1, e foi o Salto em Bancos. Então foi onde eu consegui ali dar um up na minha questão como diretor ali na minha cidade, em Currais Novos, porque eu peguei um menino muito tímido para fazer o personagem principal. Então eu fiz com que esse menino fosse, acho que o melhor jumento desse espetáculo, e que deixou lá os professores, a diretora, até a mãe do menino ficando encantada, porque ela nunca tinha imaginado o filho dela fazendo aquilo, né? Então fiz esse espetáculo, né? Então aí com a faixa de 400 alunos. Posteriormente fui fazer um espetáculo maior, que é a Fantástica Fábrica do Natal, com os alunos já do Fundamental 2 até os maiores lá. E a gente montou esse espetáculo grandioso, né? Uma mega estrutura.
e foi bem bacana. Fiz isso por 2 anos, né? 2 anos seguidos eu dirigi esse espetáculo na Única Marcha, a Fantástica Fábrica do Natal, onde em um dos anos a gente fez até um desfile natalino na cidade, né? Então foi muito interessante. E paralelo a isso também, né, gente, eu fui professor do Mais Educação também, numa escola da minha cidade, né, no Trindade Campelo. Então, nossa, eu tinha ali as crianças que eu amava demais, aquelas crianças, tanto lá da Única como do Trindade Campelo. Foi momentos ali na minha vida que eu trabalhei ali no teatro e que, nossa, foram marcantes demais para minha vida, né? Então montei espetáculos tanto na Única como também com os meninos lá do Mais Educação, e foram experiências maravilhosas que valeu muito a pena. Quando foi em 2012, gente, eu era professor da Única Marcha, carteira assinada. Na minha cidade chegou um circo, o Circo Grock, e eu já conheci os palhaços, Espaguete Ferrugem, né? Conheci a dinâmica que eles trabalhavam e gostava demais daquele jeito que eles faziam o palhaço, né? Fui assistir os espetáculos e passei alguns tempos indo. Com um tempo depois passei até a fazer o som do circo, né? Através de um amigo meu que participou lá, o Emanuel. Ele era o sonoplasta, né? Não do Circo Grock, mas daquela cidade ele estava fazendo. E eu fui fazer lá, ajudar ele fazendo a luz. E posteriormente acabei me maravilhando e quis seguir rumo com o circo. Então conversei com o pessoal, eles me explicaram como é que era a dinâmica. Aí, gente, fui no circo, né? Então fui no circo. No ano 2013 passei a ser mágico profissional. Comecei a trabalhar como mágico. E, nossa, foram itinerâncias aí onde eu rodei pelo Brasil. E eu entrei no circo trabalhando como sonoplasta e iluminador. E depois virei um mágico, né? Mágico profissional, onde carrego essa profissão também até os dias atuais. Onde eu brinco, né? Brinco juntando, né? Tipo assim, eu tento fazer uma junção, né? Da mágica, né? Do encanto que a mágica traz, desse encanto com a poesia, né? Porque a poesia, ela encanta, né? Então, nada do que misturar, né, a poesia com a mágica, né? E eu fiz isso, de fazer essa mistura. Passei a viajar e ir a festivais de mágica também, gente. Então, participei de vários festivais de mágica. Fui campeão de um festival de mágica no estado do Ceará, em Fortaleza, o Fenômeno. Eu fui vencedor como mágico de palco, onde eu levei um ato, onde eu me vestia de Jack Sparrow, né, o pirata, e como pirata fazia ali as mágicas e acontecendo, né? Então foi bacana demais, e o que me gerou posteriormente uma ida no programa Silvio Santos, onde eu também participei e onde eu fui escolhido pela plateia lá como o melhor mágico daquele dia, né? Nessas minhas andanças também, gente, eu interagia com grupos de teatro sempre que tinha na cidade, e eu dava aulas de teatro, né, algumas oficinas, como também introduzia a questão do cordel, mostrava o cordel a eles. E numa dessas viagens, né, eu pude participar de um dos eventos na cidade de Brasília, chamado Tons da Vila, né, realizado pela Unipaz, né, a Universidade da Paz. Foi no ano, deixa eu ver aqui se eu me lembro, 2018, onde eu fiz uma apresentação de mágica, mas também declamei poesia para aquele pessoal. Aí mais recente agora, gente, o que mais marcou, mais marcante na minha vida, na área do cordel, da literatura de cordel, foi a participação desse rapazinho aqui, ó, o Dicionário Biobibliográfico dos Cordelistas Contemporâneos, né? Eu participei, né, como um poeta cordelista, e estou registrado nessa obra, né, onde está constando aí 204 cordelistas de todo o Brasil, né? Então eu representando aí o estado do Rio Grande do Norte, participando do Dicionário Biobibliográfico, que foi realizado pela Nordestina Editora, o que posteriormente também fez com que eu participasse de algumas lives que a Nordestina realizou, para os poetas falarem um pouco da vida deles. E eu passei a fazer as lives, a mediar essas lives, né? Então eu comecei a mediar live com vários poetas aí de todo o Brasil,
E como também fazendo, além dessa live Cordel em Pauta, fazendo o sarau poético também, onde eu pegava ali poetas para a gente fazer uma noite de declamação de poesia. Eu participei também de alguns festivais, né? O Flip, que é o Festival Literário da Periferia, né? Que é realizado em Olinda. Participei virtualmente, né, gente? O processo da pandemia não pode pessoalmente, então virtualmente, como da Flipo também. Também participei do Festival Literário de Gostoso, né? O FLIG, que foi esse ano. E eu participei lá num bate-papo com a Geralda Efigênia, que é conterrânea minha, e o poeta Kidalmi Dantas, que é da Paraíba, de Nova Floresta, né? Como também participei de uma entrevista no Arte Agora, onde eu falei um pouquinho da minha trajetória. Aí, desse ano, gente, um dos meus maiores sonhos que eu queria realizar era trazer o meu livro Não Cansei de Ser Poeta, né? Publicar o meu livro. E graças a Deus vou ter essa oportunidade de estar lançando o meu livro Não Cansei de Ser Poeta, né? Que é a poesia, foi aquela poesia que eu fiz pro Júnior, né? Eu quis lançar esse livro com esse título, né? E é uma coletânea que compõe ali vários cordéis que eu fiz, né? No decorrer desses anos eu juntei tudo dentro de um livro só, para que eu pudesse compartilhar com cada um de vocês aí um pouco da minha poesia, né? Então lá eu tenho poesias de cunho reflexivo, tenho poesias onde eu faço homenagens a algumas pessoas que foram marcantes na minha vida, né? Então tem a própria brincadeira de infância. E aí eu vou declamar agora, para finalizar, algumas estrofes do Não Cansei de Ser Poeta, para que vocês possam conhecer um pouco dessa poesia. E ela diz assim: não cansei de ser poeta por faltar inspiração, de escrever o que penso sem faltar com a razão, de escrever a verdade sem nenhuma piedade de toda a nossa nação. Não cansei de ser poeta, isso por ordem divina, escrever foi vocação que de cima me ilumina. Agradeço ao Criador me mandar com todo amor o verso que me fascina. Não cansei de ser poeta, pois assim Deus me proveu, quando olhou para o meu ser e ele assim me concebeu, ser um simples sonhador que escreve com fervor o que do mundo entendeu. Não cansei de ser poeta, porque sou um sonhador, pensar o imaginário, sonhar como sonhador, escrever e descrever é o que eu posso fazer para o mundo exterior. Não cansei de ser poeta, pois quero continuar a escrever os meus versos e para sempre eu vou lutar em colocar bondade no seio da sociedade para fazê-la melhorar. Agradeço a meu Deus por essa obra completa, tendo calma para fazer com a palavra mais certa. E finalizando eu digo, amiga ou amigo, não cansei de ser poeta. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc no Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.